Bom, gente, nós já estudamos, bom dia, né, primeiramente, nós já estudamos diversas coisinhas de funções, né? A gente já viu o que é uma função, que é a relação aí, né, entre coisas que dependem uma da outra. A gente viu par ordenado, a gente já tinha visto esse plano cartesiano aí, né, que eu desenhei para vocês lindamente. E a gente viu o valor numérico de função, né? Isso que a gente dá os valores lá e você acha quanto vale aquilo ali dentro da função, que foi a última coisa que a gente viu. A partir de agora, a gente vai ver como é que faz o gráfico da função. Não é difícil, tá? Pelo menos a do primeiro grau. Do segundo grau também não é não, mas a do primeiro grau é tranquilinha. Por quê? A gente vai usar os conhecimentos que a gente já aprendeu. A gente já aprendeu como é que marca a coordenada no plano cartesiano e a gente já aprendeu como calcula o valor numérico da função. A gente vai usar só essas duas coisinhas, beleza? Bom, primeira coisa, né, primeira informação que vocês têm que saber. O gráfico de uma função do primeiro grau é uma reta. Então, ó, quando vocês pensam em gráfico, provavelmente vocês pensam nas barrinhas, né? Ou naquele gráfico de pizza. Mas aqui o gráfico que a gente está falando é de uma forma diferente. Né? É um gráfico que vai ser representado por uma reta. Porque aqui a gente não está representando porcentagens ou a gente não está representando dados estatísticos, né? A gente está representando uma função. Então, a forma de representar também vai ser diferente dos outros gráficos, que vai ser uma reta. Vocês vão ver, é bem simples. A gente vai marcar no plano cartesiano as coordenadas dessa função e passar a reta. Bom, primeira informação é que é uma reta. Segunda informação, como é que a gente faz o desenho de uma reta? Então, a gente simplesmente vai lá e desenha, beleza, né? Mas lembra, algum tempo atrás, que vocês estudaram em geometria, que o ponto, né, uma reta é formada por infinitos pontos e tudo mais. E aí, vejam só, se eu pegar qualquer dois pontos aqui, vou fazer aqui como exemplo. Se eu pegar dois pontos, eu posso passar uma reta entre eles. Não é assim? Beleza, a gente vai fazer isso na função do primeiro grau também, no gráfico. A gente vai achar duas coordenadas e é só com essas duas coordenadas a gente marca o gráfico da função. Aí quer dizer que você precisa fazer sempre assim? Não. Se você quiser achar várias coordenadas e sair desenhando a reta, beleza. Vocês vão ver na prática como é, mas isso dá muito trabalho. A gente só precisa de dois pontos. Com dois pontos a gente consegue fazer o nosso gráficozinho sem estresse, né? E aqui a gente quer simplificar as coisas, não complicar. Bom, tá, eu já disse que é uma reta, que a gente precisa de dois pontos. Aí, por fim, quem vão ser esses dois pontos? Como é que a gente vai achar? Aí é bem simples, vocês que vão escolher. Ó, que coisa! Porque, vê, a gente não fez valor numérico da função, então, quando eu pedi o valor numérico para vocês, eu fazia o quê? Eu dizia a função, né? E eu dizia, calcule f de 0, f de 1, f de 2, f de 5, por aí vai. Vocês vão escolher quem vão ser esses números. Então, por exemplo, se você escolhe fazer aqui o zero com o x igual a zero, você vai achar o valor do y, você vai ter uma coordenada. E aí você escolhe um outro valor para x, acha o seu valor para y, você vai ter uma segunda coordenada. Então, vocês aqui escolhem quais valores de x vocês podem usar para fazer o gráfico da função. Aí vem a ajuda da tia, né? Porque se é vocês que escolhem, então eu tenho que dar uma orientação para um jeito mais fácil de vocês escolherem. Qual é? Usem números fáceis. Quais são os números fáceis para a gente calcular valor numérico? É usar o 0 e 1, ou o 1 e o 2. Então, quando a gente usar valores simples, vai ficar mais fácil de fazer o valor numérico, e aí você não precisa, por exemplo, fazer um plano cartesiano muito grande, né? Porque como vocês viram aqui, eu só fiz um plano cartesiano pequenininho. Então, ó, eu falei, mas vamos na prática, né? Bom, eu disse para escolher os valores e eu dei a dica de escolher 0 e 1. Se você quiser fazer com outros, você pode, né? Isso é uma dica. Então, aqui eu vou fazer usando a minha dica. Eu vou usar o 0 e o 1. Eu tenho a função f de x igual a x mais 1. Se eu vou usar o 0 e 1, então eu vou calcular f de 0 e f de 1. Que isso aqui a gente também pode fazer usando uma tabelinha, tá? Quando eu for fazer o segundo exemplo, eu faço com a tabela. Então, ó, eu vou calcular f de 0 e f de 1. Então, nessa função, f de 0 vai ser quem?
0 mais 1, que é igual a 1. E quem é f de 1? Vai ser 1 mais 1, que é igual a 2. Beleza, quem são as nossas coordenadas? Eu já ensinei a observar isso na outra aula, né? As nossas coordenadas são: o x é o 0 e o resultado que deu aqui vai ser o y, 1. E aqui as coordenadas é 1 e 2. Então, com essas coordenadas eu já consigo montar o gráfico. Porque a gente vai marcar essas duas coordenadas no nosso plano cartesiano. Vamos lá lembrar das aulas anteriores. Inclusive, esse é o momento em que você aproveita o fato da gente estar em videoaula. Porque se você não lembra essa historinha de marcar no gráfico, você pausa, volta lá, assiste de novo aquela aula de marcar no gráfico e volta para terminar de assistir essa aqui, né? Isso é uma coisa bem dinâmica que vocês podem fazer. Então, ó, vamos lá, eu vou fazer de azul. Então, a coordenada 1, 2, né? É o 1 do x. Eita, deu erro aqui, ó. Tá. A coordenada 1, 2 é o 1 do x e o 2 do y. Então, ó. 1, 2, né? É esse pontinho aqui. E quem é a coordenada 0, 1? É o 0 do x e o 1 do y. O 0 do x, ele é aqui, né? Então, porque o 0 é 0 do x, 0 do y, 0 de tudo. Ele fica aqui no meio. Então, o 0 do x e o 1 do y. O do y aqui, então, esse pontinho aqui, né? Ó, em cima do 1, não é do lado de fora, porque o 0 tá aqui. Então, em cima do 1. Logo, eu tenho esses dois pontos. Se eu tenho esses dois pontos, como eu falei anteriormente, a gente consegue desenhar uma reta. Vou fazer aqui de verde. Então, ó, é só eu traçar a reta que passa por esses dois pontos. Aí, quando fala em reta, a Isabelle já se complica, né? Porque a Isabelle não sabe desenhar uma reta. Mas, eita. Enfim, né? Vamos fingir que tá certinho. Então, ó, essa reta que passa por esses dois pontos é o gráfico dessa função f de x igual a x mais 1. E sim, é só isso, tá? Não é um passo muito complicado, não. Eu acho, né? Não sei o que é que vocês vão achar. Mas é só isso. Então, você acha duas coordenadas, escolhendo o valor de x, marca as coordenadas no gráfico e passa a reta. Acabou. Vamos fazer outro exemplo? Beleza, vamos para o segundo exemplo aqui. Nesse segundo exemplo, eu fiz a tabelinha, como eu disse a vocês que eu ia mostrar. Então, ó, lembrando que isso são opções. Se você gostou mais da primeira forma que eu fiz, só escrevendo f de 0, f de 1, beleza. Se você gostou da tabelinha, você usa a tabelinha. Choices, né? Então, ó, aqui, de novo, eu vou usar a mesma historinha que eu falei, né? Eu não disse que a dica é fazer com 0 e 1, então eu vou fazer o x sendo 0 e 1, porque na nossa tabela eu tenho o valor de x, o valor de y e a coordenada. Então, ó, vou escolher de novo fazer x com 0 e 1. A minha função é 2x menos 3. Então, para x igual a 0, vou escrever o cálculo aqui, tá? Vai ser 2 vezes 0 menos 3. Primeiro a gente faz a multiplicação. 2 vezes 0 é 0. 0 menos 3 dá menos 3. Então, o y é menos 3, a nossa coordenada é 0 menos 3. Lindo. Agora com 1. Vai ser 2 vezes 1 menos 3. Então, 2 vezes 1 é 2. 2 menos 3 dá menos 1. Logo, o nosso valor de y é menos 1 e a nossa coordenada é 1 e menos 1. Tá? Vou apagar, não vou deixar os cálculos aí para quem quiser ver, né? Então, ó, vamos marcar agora no gráfico, né? Eu tenho, ver os passos, escolhi o x. Aí, se você quisesse fazer com 1 e 2, por exemplo, beleza, né? É sua escolha, é só acertar os cálculos. Se quiser fazer com 10 e 100, faça à vontade. Agora, eu não recomendo fazer com valores muito altos, porque você vai ter que desenhar um gráfico muito grande, né? Eu acho que ninguém quer isso. Então, ó, escolhi o x, calculei as coordenadas, é só marcar os pontos e passar a reta. Tá, bora lá. Então, 0 menos 3 é o x do 0, eu esqueci de escrever 0 aqui. É o 0 do x e o menos 3 do y. O menos 3 do y é aqui. Inclusive, é bom até lembrar, né? A linha deitada é o x, abscissa, e a linha em pé é o y, ordenado. Enfim, voltando. Então, ó, 0 do x
que é aqui no meio, né? Como fosse para y também, é o zero. E o menos 3 do y. O menos 3 do y é aqui. Então, a gente marca em cima. Deixa eu fazer Deus. Em cima do menos 3. Tá? E agora, 1 e menos 1. Então, 1 do x menos 1 do y. Cuidado com a ordem. Se você confundir a ordem, você vai marcar o ponto errado. Então, você não vai estar fazendo o gráfico daquela função ali, tá? Então, 1 do x menos 1 do y. Esse pedacinho aqui, né? Então, eu tenho essa coordenada aqui. Então, eu tenho esses dois pontos, eu posso passar a reta. E aí, chega a hora da verdade, né? Então, temos o gráfico da função do primeiro grau. Bom, como vocês veem, a minha reta não é exatamente um exemplo de perfeição, né? Então, se vocês não conseguirem fazer uma reta certinha, tudo bem. Tá tudo certo. Apesar que vocês têm a opção, inclusive ajuda bastante, de usar régua, né? Na hora de traçar a reta. Ou de usar algum outro apoio, né? Um livro, uma caneta, para sair com mais organização, né, do que a minha, porque se eu estivesse desenhando um quadro, normalmente eu não estaria legal. Eu fazendo nesse quadro usando o mouse, vocês sabem, né? Daí, bom, eu acredito que os passos sejam simples, espero que tenham entendido, e eu vou deixar um exercício para vocês, com a fichinha para vocês desenharem esses gráficos, beleza? Bom, qualquer dúvida, como sempre, vocês me procurem, né? Que aí a gente faz esse exercício juntos, ok?